abandonados. E ninguém sabe ao certo o que será deles. No vídeo de hoje, a gente vai abrir esse baú e te mostrar o que sobrou, o que foi dividido e o que está largado à própria sorte. Mas antes de falar dos luxos absurdos, a gente precisa lembrar como tudo começou. Lá atrás, com um rapaz de voz boa, vendendo coisas no centro. Acho que o que diferenciou o Silvio Santos é que ele tinha uma comunicação muito boa. Acho que era isso. Isso que fez ele ter um diferencial gigante, não foi? Do Rio. Antes de ser bilionário, dono de televisão e figura lendária, Silvio Santos era senhor Abravanel, um garoto do Rio de Janeiro, filho de imigrantes, que começou a vida... Ah, não sabia não. Filho de imigrante? Vendendo nas ruas. Com 14 anos, já era camelô. E não era qualquer um. Tinha lábia, voz firme e carisma de sobra. Foi essa voz que chamou a atenção e abriu a primeira porta, o rádio. Mas o salário era baixo e ele nunca deixou de buscar mais. Nos anos 1950, resolveu tentar a sorte em São Paulo. Aí, tá vendo? Eu percebo isso também, pessoal, que muitas das vezes o lugar ele atrapalha você do crescimento. Tenho isso muito comigo, entendeu? O lugar atrapalha você o crescimento. Então, quando você é uma pessoa que acredita no seu potencial, você fala, meu Deus do céu, é agora que eu tenho que mudar desse lugar. É agora que eu tenho que sair desse lugar. Foi ali que tudo começou a mudar. Silvio passou a animar caravanas, sorteios, programas de auditório pelo interior. E logo percebeu que podia ir além. Comprou um pequeno negócio chamado Baú da Felicidade e transformou aquilo numa febre nacional. Vendeu brinquedos, móveis. Depois expandiu para promoções, capitalização e tudo mais que pudesse ser parcelado. E para fazer o baú bombar, ele comprava espaço em emissoras de TV para anunciar. Até que um dia... Ah, é interessante. Ele tinha um produto que ele anunciava nas emissoras. Ah, entendi. O apresentador virou estrela e mais tarde, dono da própria emissora. Em 1981, nasceu o SBT. E com ele, uma era. Silvio... Pô, agora eu vou te falar, hein? 1981 nasceu o SBT. Estamos falando aqui de quantos anos? Deixa eu ver aqui, ó. 2006, 1981. Estamos falando de 45 anos. E, não tirando o mérito do Silvio Santos, mas declinou-se não só o SBT, mas todas as emissoras depois da internet. Ou seja, então após os 45 anos, vou até mais além. Após os 35 anos, começou a cair um pouco ali o ritmo da televisão, né? Porque a internet chegou agora, não chegou agora, né? Mas de 10 anos para cá, quase ninguém assiste televisão da mesma forma que frequenta a internet. Então, olha que negócio louco, né? Tipo, como é que uma emissora de 35 anos, vamos dizer assim, já se perdeu a sua audiência, o valor seu de audiência, devido a uma tecnologia nova. Porque, vamos lá, pessoal, 35 anos, 40 anos, é muito novo. Se multiplicava. Era apresentador, diretor, empresário, chefe, garoto propaganda, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o problema do SBT é que se concentrou muito no Silvio Santos, né? É como se fosse aquela loja de departamentos que na fachada da loja está o nome do dono, e aí qualquer pessoa que chega na loja, ele já quer falar, opa, cadê o seu Manuel? Cadê o seu João? Eu acredito que tinha muito isso no SBT, né? As pessoas chegavam no SBT e falavam, cadê o Silvio Santos? Criou programas que ficaram para sempre na memória. Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Porta da Esperança, Roda a Roda. Mas o segredo do sucesso não estava só na TV. Ele era um empresário que pensava grande, montou empresas, comprou fazendas, criou cosméticos, investiu em banco.
sempre com uma mistura de ousadia e... Porque eu tenho a impressão muito que o Silvio Santos ele só tinha só o SBT. Então, eu achava que pela internet vir, o SBT estava perdendo força e ele não tinha tanto patrimônio assim. Porque saiu, parece que uma lista dos patrimônios ali, dos bilionários, e o SBT estava ali em torno de 3, 4 ou 5 bilhões, não sei o certo, entendeu? Mas não era nada além de 10 bilhões, 20 bilhões, não. e simplicidade. Enquanto os outros empresários apareciam de Rolex e terno italiano, Silvio preferia relógio de camelô e terno claro. Mas por trás do sorriso, ele estava sempre planejando o próximo passo. E foi assim, passo a passo, que o homem que vendia nas ruas virou dono de um império. Agora que você já conhece o começo dessa história, é hora de... Eu sei que ele tem uma rede de hotéis. Hotéis Jequitimar. de ver onde tudo isso foi parar. E a primeira parada é nas mansões cinematográficas que Silvio deixou para trás. Algumas tão grandiosas que ninguém hoje sabe o que fazer com elas. Silvio Santos sempre disse que era um homem simples, mas quando se trata das casas onde ele viveu, a história muda um pouco. A principal delas é a mansão no bairro do Morumbi, zona nobre de São Paulo. Um palacete com mais de 2.000 metros quadrados. Piscina, sauna, academia, salas imensas, decoração clássica, tapetes orientais, espelhos italianos, móveis de madeira maciça. E o mais curioso, um quarto inteiro só com bonecas. Uma coleção pessoal que ele mantinha até os últimos anos. Caraca. Foi lá que ele morou, por quase 50 anos. Ô, louco. No Morumbi. E também onde viveu momentos difíceis, como o sequestro da filha Foi aí também. Patrícia, em 2001. Depois da morte de Silvio, a mansão virou... Porque, tipo assim, quando acontece esses eventos, né, de sequestro e tudo mais, normalmente a pessoa ela sai daquele lugar, né, com medo e tal, então... E aí você percebe que ele ficou 50 anos nessa mansão do Morumbi. Um enigma. Ficou fechada, silenciosa. Vídeos nas redes sociais mostraram o jardim tomado pelo mato, portões trancados, nenhuma movimentação. Nossa, ninguém tá morando? A família diz que está em reforma, mas até agora ninguém voltou a morar ali. Pô, e é gasto, hein? Quando você tá ali Quando você tá em uma mansão já é gasto. E aí quando você sai daquela mansão e aquela mansão fica ali durante um ano, é grama pra cortar, é piscina suja, é pintura que tem que dar retoque, né? Não poeira, é mato, bicho, aranha. E nem se sabe se algum dia alguém vai. Outra casa importante fica fora... E Orlando, essa casa é bonita, hein? Todo mundo que vai lá em Orlando, né? Dá uma passadinha lá e fala assim, olha, a casa do Silvio Santos e tal. E parece que no dia que ele morreu, várias pessoas colocou, né? Como é que eu posso dizer? Várias pessoas colocou brinde, não é brinde, alguns presentes, né? Em relação a de certa forma, compadecer, né? Se compadecer pela família, dar os pêsames também, né? Algo simbólico ali. Do Brasil, em Orlando, na Flórida, numa área de luxo chamada Celebration, Celebration? pertinho da Disney. Silvio comprou o imóvel por cerca de $1 milhão. Caraca, meu. Eu não compraria não, cara. Tanta casa bonita, entendeu? Nos Estados Unidos lá de $500 mil, $300 mil, $1 milhão. Eu acho que tá muito sobre essa questão da localização. Porque não é uma casa, né, tipo, nossa, uma casa de $1 milhão nos Estados Unidos. Porque se você pegar $1 milhão e comprar lá uma casa, pô, é uma casa... É uma puta de uma casa. É uma bonita uma casa. E usava para descansar nos Estados Unidos, longe da imprensa. Lá ele trocava o terno
pelas camisas floridas e curtia uma vida mais tranquila. Pô, isso é legal, né, não? Tipo assim, você tá aqui em uma vida totalmente agitada, todo mundo te conhece, não tem paz. E você percebe, todos os empresários fazem isso, né? Eles saem daqui e vai lá para os Estados Unidos para poder refrigerar um pouco ali a mente, se distrair um pouco. Isso é bem bacana. Essa casa ainda é usada pela família, principalmente Aí até hoje, né? Claro, $1 milhão aí gastado e fica perto da Disney. Olha lá, ó, tem até uma garagem legal. Pô, é bem típica americana, né? Bem típico. por Patrícia Abravanel, que costuma passar férias com os filhos por lá. E Poxa, de bola. tem ainda o Hotel Jequitimar, no Guarujá, um resort 5 estrelas, de frente para o mar, com mais de 300 suítes e uma estrutura de fazer inveja a muito hotel internacional. Que eu percebo que ele tem é isso. Só isso, né? Mas, tipo, o SBT, o Hotel Jequitimar, que parece que é uma rede, né? A mansão em Orlando. Esse de São Paulo, eu não sabia, não. Mas provavelmente deve ser que tinha uma casa assim em São Paulo, né? Esse projeto era o xodó de Silvio. Ele acompanhou tudo, da planta até a inauguração. O hotel continua funcionando, sob a administração da rede Accor. Mas sempre que alguém entra lá, é impossível não lembrar que foi ideia dele. Tudo ali tem o toque Silvio Santos. Hoje, parte desses imóveis segue ativa, mas a mansão do Morumbi, talvez a mais simbólica, continua sem dono definido, sem visita, sem resposta. E esse clima de luxo silencioso vai se repetir nos próximos itens que ele deixou. Porque agora chegou a hora de abrir outra porta, a dos carros, aviões e da fazenda gigante, que já foi um verdadeiro país só dele. Mesmo sendo bilionário, Silvio Santos nunca foi de ostentar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha tido seus brinquedos de luxo, especialmente quando o assunto era carro, avião e fazenda. Nos anos 1970, Silvio desfilava pelas ruas com um Chevrolet Camaro V8, esportivo, barulhento, chamativo. Foi o único carro com cara de ostentação que ele teve. Depois disso, partiu para modelos mais sóbrios, mas ainda assim de presença. Durante muitos anos, dirigiu um Lincoln Town Car de 1900. O cara era humilde, né, mano? O cara... Não, mas é sério mesmo, entendeu? Tipo, ele poderia... Nessa época existia Lamborghini já existia Ferrari, não existia? Em 93, um sedã americano de luxo, edição especial. Caraca, americano, olha. E todo americano, no sentido aqui, ó, amadeirado. Olha onde ficava a marcha, ó. A marcha não fica aqui embaixo, entendeu? A marcha fica ali em cima, ó. Muito louco. Espaçoso e discreto. E o mais curioso, ele mesmo dirigia, nada de motorista. Já nos anos 2010, usava um Honda Accord, presente de um amigo, e andava com ele pelas ruas de São Paulo como se fosse um carro comum. Apesar de gostar de dirigir, Silvio também voava, literalmente. Ele tinha licença de piloto. Oi, essa daí eu não sabia, não. E por muito tempo, pilotava seus próprios jatinhos. Caraca, essa daí eu não sabia, não. Essa aí é braba. Isso mesmo. Não era só dono, era o comandante. Tinha aviões executivos para viagens entre São Paulo, Brasília e Orlando. Gulfstream, Cessna, modelos que atendiam suas rotinas entre negócios e descanso. Mas talvez o bem mais impressionante, fora da cidade, tenha sido a Fazenda Tamacave, no Mato Grosso. Um território Tamacave, Fazenda Tamacave. Essa daqui eu também não sabia, não. Caraca, tudo isso daí de fazenda? imenso, com 95 mil hectares e mais de 10 mil cabeças de gado. Nossa, Jesus do céu. Mais de 10 mil. Para comparar,
é quase o tamanho da cidade de Recife. Oh. Silvio comprou a Mas ele tem essa fazenda até hoje? fazenda nos anos 1970. Aí pessoal, ó o visionário, comprou em 1970 ou seja, naquela época os preços eram muito mais acessíveis do que os preços de hoje. Vai comprar uma fazenda dessa hoje, maior do que Recife também. Investiu pesado em gado, produção. Mas quando ele comprou essa fazenda e tem esses 10 mil cabeças de gado, será que também ele tem ali, ele participa, né, do setor bovino também? E estrutura. Mas, como em tudo que fazia, também soube a hora de sair. Vendeu a propriedade nos anos 1980 e partiu para outros negócios. Oxe, vendeu já? Hoje, esses bens não estão mais todos com a família. O Camaro, por exemplo, ninguém sabe onde foi parar. A fazenda também já teve outros donos, mas o legado desses objetos permanece na memória, porque cada um deles conta um pedaço. É isso que eu percebo aqui, que o Silvio Santos, ele não diversificou muito, né, ali o patrimônio. Provavelmente ele tem mais patrimônio em caixa do que em propriedades, né? E eu percebo isso, quando o empresário realmente ele gosta daquilo que ele faz, dificilmente ele tem outros empreendimentos. Tipo assim, a pessoa ela gosta ela tem uma rede de mercados. Dificilmente ela vai ter uma rede de como é que eu posso dizer? De padaria ou de oficina. Entendeu por quê? Porque ele gosta daquele nicho dele, ele gosta daquele segmento dele. E provavelmente ele não seria tão bom assim em outros nichos como ele é no próprio nicho dele. Então eu percebo que o Silvio Santos ele se concentrou muito em ser uma grande audiência de televisão, né? Não ter outro tipo de negócio, mas ter aquele negócio primário, não ter nada secundário. Eu acredito que o grande patrimônio dele está em caixa, entendeu? De dinheiro mesmo ali rendendo. Acredito que seja isso. Da história de um homem que, mesmo simples, viveu com grandeza. E agora, chegou o momento que muita gente quer saber. Como essa herança toda foi dividida? Teve briga? Alguém ficou com mais? Verdade, hein? É uma boa pergunta. A resposta vem agora. Quando um bilionário morre, o que o mundo espera? Briga, conflito. Na verdade, quando um bilionário morre, ele já vai pagar ali uma taxa de imposto, né? Tem isso. Você sabia? Quer ver? Deixa eu perguntar aqui, ó. Acredito que tem isso. Quando o bilionário morre, vamos supor que a estimativa que ele tem de patrimônio é de 2 bilhões. Quanto que ele paga de imposto? Ele paga imposto sobre a herança? Patrimônio adquirido? Aí, ó, o principal imposto é o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. Está em torno de 4 a 8%. Em torno de 8%, ou seja, de 2 bilhões ele paga em torno de 160 milhões, meu amigo. Caraca, olha que loucura. Vamos supor, você é um bilionário, você tem 2 bilhões de patrimônio, você tem que, quando você morre, e aí tem que passar aquela transferência, né, para a sua família, o governo come 8%, ou seja, em torno de 160 milhões, não é isso? 160 milhões vai para o governo. Brincadeira mesmo, né? Fusão, testamento sumido, família se enfrentando nos tribunais. Mas com Silvio Santos, nada disso aconteceu. Antes mesmo de partir, ele já tinha deixado tudo planejado. Com certeza, né? Tudo direitinho. Ó, você fica com isso, você fica com aquilo, você fica com isso, tenho certeza. Até porque ia ser algo muito, muito chato e feio, né? A imagem do Silvio Santos, a imagem de um pai, de um
provedor, entendeu? De um conselheiro. Aí vamos supor, ele morre e aí a família fica brigando pela herança. E eles tendo a audiência do SBT, a imagem do SBT. Ficaria muito feio, né? Todo mundo ficar sabendo, nossa, olha, o pai morreu, agora a família começou a brigar por herança, nunca foi amor, sempre foi por dinheiro, entendeu? Então pode acontecer esses rumores. Então acho que foi muito profissional também da parte deles não deixar nada, né, estragar ali a imagem. Esse testamento, conversou com a família e organizou a divisão dos bens com calma. Resultado, não teve disputa, não teve manchete, só teve herança. Silvio teve 6 filhas, Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, Daniela, Patrícia, Rebeca e... Caraca, tudo mulher? Meu Deus do céu, nenhum homem. Renata, do segundo, com Iris Abravanel, sua companheira por mais de 40 anos. Todas foram incluídas na divisão. Segundo relatos próximos à família, cada filha ficou com cerca de 100 milhões de reais em dinheiro vivo, fora os imóveis, empresas e outros bens específicos. Só aí, estamos falando de 600 milhões de reais. Iris, a viúva, também ficou com uma parte significativa do patrimônio. Não se sabe exatamente o valor, mas... Ou seja, as filhas estão milionárias. Se a gente coloca isso em um rendimento conservador, que a taxa Selic hoje está em torno de 15%, né? Significa que eles têm ali de 100 milhões... 100 milhões de 15% dá 15 milhões de rentabilidade por ano. Lá em torno de 1 milhão de reais de investimento por mês de rentabilidade. Tá bom. Só gastando 1 milhão de reais com a aplicação em um título público do Tesouro Nacional, atrelado à taxa Selic, tá legal. O suficiente para manter controle e estabilidade dentro do grupo familiar. O mais impressionante é que Silvio acompanhou tudo isso ainda em vida. Viu as filhas assumindo cargos, tomando decisões, tocando os negócios. Para ele, isso era fundamental. Queria garantir que tudo continuasse funcionando sem ele. E conseguiu. A primogênita Cíntia chegou a dizer: "Meu pai já dividiu sim uma parte da herança, e acho isso importante. Ele teve a oportunidade de ver o que estamos realizando com as coisas que ele construiu. Ou seja, não foi só herança material, foi também uma sucessão afetiva e estratégica. A única disputa que surgiu foi com o Estado de São Paulo. Isso porque o governo tentou cobrar imposto sobre os 429 milhões de reais que Silvio tinha nas Bahamas. A família entrou na justiça, dizendo que o valor, por estar no exterior, não deveria ser tributado. A justiça deu uma liminar a favor da família, suspendendo a cobrança de cerca de... Tá vendo? Quem paga imposto é o pobre. 17 milhões de reais de imposto. Um processo que ainda está em andamento, mas que mostrou que as herdeiras estão alinhadas, não entre elas, mas contra quem ameaça o baú. Agora, com tudo isso dividido e em casa, a grande dúvida é: o que foi feito com esse império todo? Porque herdar é uma coisa, cuidar é outra. No próximo bloco, a gente vai ver o que foi mantido, o que está parado e o que corre o risco de sumir com o tempo. Com tudo organizado e dividido entre as filhas, restava uma questão no ar: o que fazer com aquele império? Alguns negócios seguiram firmes. O SBT, por exemplo, continua no ar. A emissora passou por mudanças internas. Na verdade, tem que continuar no ar porque é a galinha de ovos de ouro, né? Ganhou nova direção e hoje quem comanda tudo é Daniela Beirute, uma das filhas de Silvio. Ela já vinha sendo preparada há anos e assumiu a presidência executiva da empresa. Ao lado dela, Renata Abravanel, a caçula. A liderança é bem familiar, né? Você percebe, né? A liderança é extremamente familiar. Também ocupa um cargo importante.
é presidente do conselho do grupo. Ou seja, o SBT... Eu acredito muito nisso, que a empresa tem que ser da família e tem que ser gerida pela família. Ah, mas a pessoa ela não tem competência. Ela vai estudar, ela vai administrar, porque a família não tem ninguém melhor do que a família para cuidar do próprio dinheiro da família. É isso. Eu acredito muito nisso também. Ainda está nas mãos da família. Na programação, a presença de Silvio se mantém viva. O programa Silvio Santos agora é apresentado por Patrícia Abravanel, que tenta manter o estilo do pai. Tem também Rebeca no Roda a Roda e Silvia em programas infantis. A ideia é manter a imagem dele presente, mesmo depois da partida. Outras empresas seguem operando. A Jequiti Cosméticos continua funcionando, embora rumores indiquem que pode ser vendida a qualquer momento. É porque, caraca, a Jequiti Cosmético, né? A Jequiti tinha uma forte presença do Silvio Santos, né? Ainda mais se você for puxar ali a média dos vendedores que era da Jequiti, era da idade do Silvio, né? Porque acompanhou, respeitava muito o Silvio. Então, quando o fundador de uma marca morre e boa parte dos seus seguidores era do tempo do Silvio Santos, quando ele morre as pessoas ficam meio que sem rumo, entendeu? Por mais que exista uma outra liderança ali e tal, mas parece que as pessoas elas se associavam a Jequiti não só pela marca, mas pelo Silvio Santos, por estar perto do Silvio Santos, né? Por ter ali uma imagem de uma pessoa como o Silvio Santos. Então, quando a pessoa morre, perde-se muita influência das pessoas com a marca. Da marca com as pessoas, né? A influência. O Hotel Jequitimar, no Guarujá, está ativo e recebe hóspedes normalmente. Mas nem tudo está claro. A mansão do Morumbi, por exemplo, segue fechada. A família afirma que está em reforma, mas o imóvel ainda não foi reocupado nem vendido. É uma espécie de símbolo do que ficou. Não, se vender aí, a galera compra. Os bilionários aí do Brasil compram. Se vender, não, mas eu acho interessante vender e diluir ali o dinheiro entre todo mundo. Quanto você acha que custa ali a mansão do Silvio Santos? Do Silvio Santos, hein? Oxi. Em torno de aí uns 150 milhões. No mínimo, 150, 200 milhões. Bonito por fora, 150 milhões. Mas parado no tempo. A casa de Orlando, nos Estados Unidos, é usada pela família em temporadas. Nada mudou muito por lá. O que se vê é uma herança funcionando em partes. O grupo não desmoronou, as empresas continuam abertas e as filhas assumiram posições. Mas há também silêncio, imóveis sem uso, estruturas que parecem congeladas. E no fim das contas, fica a dúvida: o império vai crescer de novo ou vai apenas se manter? Cara, é difícil, né? Porque são mentalidades diferentes, são épocas diferentes, né? O Silvio Santos veio de uma época, as filhas veio de uma outra época, são visões totalmente diferentes, né? Então é complicado, entendeu? Falar assim que vai manter o resultado é difícil. Tem duas alternativas, ou sobe ou diminui. Mas dizer que mantém não, porque não é as mesmas visões. Para que pudesse manter o resultado, tinha que ser a visão, a pessoa, entendeu? Tipo o Silvio Santos. É complicado. Ainda mais agora, né, nessa questão da internet. A audiência cada dia menos nas televisões. Então, realmente tem que se reinventar. Se reinventar mesmo. Ser atualizado ou vai virar memória? Silvio deixou um palco, mas a luz do estúdio ainda está acesa. Resta saber até quando. De 6,4 bilhões de reais. Um número que surpreendeu até... Ficou clara. O inventário revelou que Silvio deixou uma fortuna de 6,4 bilhões de reais. Um número que surpreendeu até especialistas. A maior parte desse valor está distribuída entre empresas, imóveis, aplicações e dinheiro em contas dentro e fora do Brasil. Só em dinheiro vivo, cada uma das filhas recebeu cerca de 100 milhões de reais.
Dinheiro vivo, hein? Isso sem contar casas, carros e participações em negócios. O SBT É isso. As meninas estão milionárias. Pessoal, deixa aquele like. Nossa, 30 minutos, cara, reagindo. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeos, tá bom? De certa forma, isso é bem legal. Eu acredito que todo mérito é da família Silvio Santos, né? Então, é aquela coisa. Os pais deles trabalham mesmo para poder dar uma boa vida para a família. E não tem nada ruim nisso, entendeu? Que elas venham saber administrar ali o patrimônio que o pai construiu e venha não só saber administrar, mas também multiplicar. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeo. Fui!